Bom dia, galerinha! Hoje, 26 de janeiro, 10h50. Eu vou ficar olhando às vezes para cima aqui, tá? Não é porque eu tô tendo uma visão, é porque o computador tá posto para cima aqui. Então, muitas das vezes você vai me ver eu falando, em vez de estar olhando para a câmera, eu vou estar olhando para cima. Bom, qual o propósito desse vídeo, tá? Mas antes de falar de qualquer propósito desse vídeo, dá uma força aí pro canal. Nós queremos desenvolver um trabalho bem bacana, bem legal, trazer um conteúdo de peso, né? Conteúdo de pesquisa. Hoje eu vou trazer aqui dados, pesquisa, e isso dá trabalho. Por dar esse trabalho, por querer trazer um trabalho com excelência para você, eu peço que você se inscreva nesse canal aí, compartilhe, faz um comentário aí, deixa a tua ajuda aí. Cristão, eu sou cristão, eu sou nascido de novo, eu fui regenerado em Cristo. Bom, e agora? A questão política partidária, devo votar em quem? Devo... tá certo esse movimento no Brasil, de esquerda, de direita, enfim, existe cristão de esquerda, existe cristão de direita, e tudo que eu for falar aqui é nada mais, nada menos que a minha opinião. Não sou o dono da razão, nem o dono da verdade, eu quero trazer aqui uma linha, né, uma linha... deixa eu fechar essa porta aqui. Eu quero trazer aqui uma linha de pensamento. Talvez você vai discordar de mim em algum ponto, concordar em outro, tá tudo certo, né? Eu sei que quando a gente se expõe para fazer esse tipo de trabalho também, a gente corre o risco de apanhar, né? E eu estou aqui pronto a apanhar, desde que não seja aquele apanhado, que nem já aconteceu algumas vezes, de mexer em questões particulares, tá? Pessoais. Aí não, eu não tolero, excluo, enfim, né? Mas vamos lá. O que hoje nós temos vendo dentro da política partidária do Brasil, dentro de alguns movimentos, e aqui hoje vai apanhar todo mundo, tá? Vai apanhar a esquerda e vai apanhar a direita também. E eu vou começar pela direita. Eu vou começar aqui a minha autocrítica à direita brasileira, ao movimento de direita, ao movimento dos evangélicos, né? É construída uma narrativa em cima da direita, de Deus, pátria, família, quando que a ampla maioria, minha opinião, a ampla maioria está se lascando para Deus, pátria, família, igreja, tá? A ampla maioria. Alguns no meio que fazem a diferença, creio que sim, creio que tem alguns ali no meio que fazem a diferença, mas na minha opinião a minoria estão fazendo a diferença. Nós saímos do governo Bolsonaro, onde as igrejas abraçavam Bolsonaro, onde a igreja endeusava Bolsonaro, que eu acho ridículo isso, né? E por que Bolsonaro nunca se converteu a Cristo? Por que Bolsonaro nunca foi um cristão professo? Ficam algumas questões, né? Quais são os seus interesses? É muito fácil nós trazer aqui uma narrativa bíblica, uma narrativa concernente à direita, uma narrativa de que vamos fazer a diferença, de que somos melhores, mas na prática, nunca me converti. Eu gosto de ir na igreja por quê? Tem interesse político? Fica aí no ar essa questão. Tantas outras figuras hoje que estão defendendo pátria, Deus, família, figuras como, por exemplo, o senador Magno Malta. Magno Malta sendo um arauto de um cristão? Não, irmãos, aí para o trem que eu vou descer, né? Não tem condição, não tem cabimento, não há possibilidade, não há opinião. Por que a igreja se envolve com as questões políticas partidárias e muitas vezes nós estamos vendo decepções, escândalos atrás de escândalos, envolvimento em corrupção em massa? E alguns de direita vão comentar aqui depois, tu tá enganado, cara, corrupção de direita, corruptos, né? Eu usei aqui o exemplo de Magno Malta, podia usar outro, né? O cara tá com 7, 8, 10 casamentos
e vem falar sobre família, sobre Deus, sobre pátria. Para, cara. Vamos ser mais coerentes, né, cara? Vamos ser mais coerentes. Ninguém está livre de se separar, ninguém está livre de ter. Mas agora, nós querermos apregoarmos isso de maneira pulverizar e querer ser os donos da verdade, precisa ter essa cautela. E eu vou dizer para vocês assim, o público da igreja também precisa ter mais visão, né? ter mais coerência, ter mais feeling, né? Do que é certo, do que é errado. Tá? Uma outra coisa bem importante, na minha opinião, sobre o cristianismo, qual que deveria ser o caminho correto do cristianismo, tá? Dos pastores, nós precisamos evangelizar o mundo, irmãos. Nós precisamos falar de Cristo para as pessoas. É moldando a cabeça, é convertendo almas, é falando do evangelho pleno, que não é politicalha. É o evangelho pleno que muda uma sociedade, que muda um bairro, que muda um país, que muda um estado. É o evangelho na prática, é pessoas conversas a Cristo, vão saber em quem votar. Pessoas conversas em Cristo vão saber como escolher. Entende? Hoje, a grande maioria do movimento de direita é um movimento espúrio, é algo que eu não compactuo em grande parte, tá? Não na totalidade, mas em grande parte eu não compactuo com movimentos de direita. Em grandes partes eu não compactuo com a forma com que a igreja, né, a igreja, não vou dizer a igreja triunfante, mas a igreja militante, hoje eu acho que ela milita de maneira errada, minha opinião. Vamos mudar o disco, vamos para a esquerda, tá? Pode um cristão votar na esquerda? Pode. É direito dele. Se ele quer votar na esquerda, ele vota em quem ele quiser. É coerente um cristão votar em esquerda? Aí sim a gente vai para dados agora. Se é coerente o cristão votar em esquerda, nós precisamos entender o que é a esquerda. O que é esse movimento? O que é o movimento de esquerda, né? E se nós entrarmos dentro dos estatutos e documentos, estou trazendo aqui documentos, tá? Estou trazendo aqui fatos, não estou trazendo aqui fake news, nem aquilo que me disseram, aquilo que passou lá que existe muito, mais uma crítica pro lado da direita, muita fake news, tem sim, bastante fake news. Mas o que eu quero trazer hoje aqui não é fake news, tá? Trouxe dados e contra fatos, não há argumento, tá? O cristão não pode compactuar com algumas coisas que, por exemplo, que a esquerda prega. O cristão não pode compactuar. Vou dar alguns exemplos. Vamos lá, por isso que eu falei que eu vou olhar para cima. Né? Vamos lá. Vida humana e aborto. É documental, né? É bíblico primeiro que isso que Deus defende a vida, né? Vamos citar alguns textos. Salmo 139, 13 diz assim, ó: Tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Ali está a formação de uma alma. Não matarás, Êxodo 20, 13, né? Antes que te formasses no ventre eu te conheci. Esses textos aqui, eu não vou me alongar, ele está deixando muito claro a posição de que Deus, ele abomina o aborto, ele abomina, né? Que você tire uma vida. Então as resoluções do 5º Congresso Nacional do PT em 2007 e os programas de governo de 2018 e 2022 tratam o aborto como questão de direitos sexuais e reprodutivos e política de saúde pública, propondo revisão na legislação penal. Então aqui há um documento que eles dizem, não, peraí, né? Precisa fazer esse aborto. Né? Congresso Nacional do PT de 2007 e o Plano de Governo 2018 e 2022. A antropologia aqui é clara, né?
criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Aqui eu já tô numa outra... não tô no ponto B aqui, vamos lá. Não vou recortar, tá? Vai ficar esse vídeo como está, não vou recortar. Vamos lá. Acho que a parte do aborto aí todo mundo entendeu. A Bíblia vai dizer que o aborto elimina uma vida criada por Deus, mas para o PT é tratado como escolha individual e direito civil, se quer ou não quer deixar a vida. Segundo lugar, antropologia bíblica versus ideologia de gênero. A escritura, ela apresenta algo como o que nós lemos antes. Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, Gênesis 1, 27. Desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher, Marcos 10 e 6. Não há um terceiro gênero aqui documentado. Mas os documentos do PT, especialmente no estatuto do PT, no artigo 5º, em resolução do setorial LGBT e nos programas de governo, aparece a defesa explícita da identidade de gênero como construção subjetiva desvinculada do sexo biológico. Ou seja, eu posso sugerir que eu sou, né, e posso não aceitar meu sexo biológico. O conflito não é sobre dignidade da pessoa, né, mas sobre quem define o ser humano. É Deus ou a autodeterminação individual? É Deus que diz quem eu sou ou eu que digo quem eu sou? Fica a seu critério. Terceiro lugar, família como criação divina versus relativização institucional. A Bíblia trata a família como instituição criada por Deus. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, Gênesis 2, 24. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, Salmo 127, 1. Já os programas do PT e sua adesão ao PNDH-3 defendem o reconhecimento de múltiplas configurações de família, sem qualquer primazia normativa de modelo bíblico tradicional. Para a fé cristã, a família não é apenas um arranjo social mutável, mas um projeto criacional com função espiritual, moral e educativa. Né? Então, a Bíblia defende um modelo de família. O PT defende vários modelos de família. Pecado versus lutas de classe. A Bíblia faz o diagnóstico, né? Diagnostica, ou faz o diagnóstico, que o problema central da humanidade, como o pecado, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. De coração procedem os maus desígnios, Mateus 15, 19. O Estatuto do PT, desde seus preâmbulos, assume inspiração no socialismo democrático como forte influência do pensamento marxista, que interpreta a realidade pela luta entre classes e estruturas econômicas. O cristianismo afirma que o mal nasce no coração humano. O marxismo político desloca o mal para o sistema e grupos sociais. São diagnósticos diferentes, soluções incompatíveis. Senhorio de Cristo versus o laicismo militante. A Bíblia não propõe um Estado teocrático, mas afirma que Deus reina sobre tudo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, Salmo 24, 1. Importa obedecer a Deus dos que os homens, Atos 5, 29. O PT, em resoluções sobre o Estado laico, defende a exclusão da influência religiosa das formulações de políticas públicas, indo além da neutralidade e caminhando para um laicismo militante. Né? Para o cristão, a fé não pode ser confinada à vida privada, pois Cristo é o Senhor também da consciência, da ética e da vida pública. 6. Responsabilidade diante de Deus versus Estado. Como provedor central.
A Bíblia ensina equilíbrio entre governo, família e indivíduo. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, Provérbios 6,6. Nos programas do governo e no Estatuto do PT, artigo 6º, o Estado aparece como agente central e principal da... Veja isso aqui, hein? Agente central e principal da provisão e do desenvolvimento humano. A Bíblia valoriza a justiça social, mas não substitui responsabilidade pessoal, família, comunidade pelo Estado. E comunidade pelo Estado. A responsabilidade é sua, não do Estado. O PT diz, não, a responsabilidade é do Estado e não sua. Ai, vamos lá. Será que tem mais alguma coisa? O conflito entre o cristianismo bíblico e documentos do PT não é pontual, nem fruto de fake news ou antipatia partidária, como eu disse antes. A origem da vida, a definição do ser humano. Ele é estrutural, pois envolve a origem da vida, a definição do ser humano, o conceito de família, a causa do mal, o lugar da fé, a fonte da provisão e da esperança. Por isso, para o cristão, avaliação política não pode ser emocional nem partidária, mas submissa às Escrituras, pois importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. 16 minutos de vídeo, acho que deu, né? Acho que é isso, minha opinião. Cuidado, cuidado, cuidado. Não estou dizendo para votar em seu ninguém, não estou fazendo campanha para seu ninguém. Aliás, tá difícil de fazer campanha para alguém hoje em dia. Mas, à luz das Escrituras, né, o dever da igreja não é se envolver com esse tipo de maracutaia. Não é apoiar projetos e estatutos antibíblicos, tá? Mas o dever da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. O mais débil pecador merece ser alcançado pela graça de Cristo. E isso está em nós hoje, anunciarmos o evangelho, falarmos do amor de Deus, convertermos almas ao Senhor. E não ficarmos nos degladiando, brigando por questões políticas partidárias. Minha opinião nesta manhã. Deus abençoe você. Se gostou, deixa o seu joinha aí.